Olá, eu sou a Ellen Couto e hoje eu tô aqui no estúdio a convite da Dimara para a gente poder bater um papo, né? Esse podcast especial de Outubro Rosa. A gente tá aqui de rosinha, já preparados para a gente poder falar desse assunto tão importante. A Dimara tem o canal Mão de Lótus no YouTube, então para vocês verem todo o conteúdo que ela posta. Ela é terapeuta, minha mestre, que eu fiz tantos cursos com ela. Então, para mim é uma honra estar aqui para a gente poder ter essa oportunidade de estar falando de emoções, de doenças e de alegrias também, de autoestima, de força e de tudo que isso traz pra gente, pra nossa vida, os desafios que a gente vem passando. Então, eu queria, Mari, que você falasse um pouquinho de você e também da sua convidada especial. Eu sou Dimara Ferreira, terapeuta energética, e trabalho já com essas técnicas já há algum tempo e venho me especializando e aprofundando mais nas emoções. Pensando sobre Outubro Rosa, eu escolhi fazer esse encontro aqui, esse podcast, e que é um prazer também ter você aqui, né? Porque já vivenciamos vários cursos e vários outros projetos Sim. E eventos, sempre dentro dessa área terapêutica e tratando de emoções e tudo que remete à saúde mental, saúde física. Transformações, isso aí. E aí hoje eu convido e vou trazer a Lilinha para falar para a gente sobre o processo que ela tem vivido, ainda em processo, né? Que é o câncer de mama. Esse mês é um mês especial e é um mês voltado para esse assunto, que apesar de ser um assunto recorrente nas mulheres, né? Mas outubro foi escolhido por ser para se falar mais abertamente sobre tudo isso. Então acho que ninguém mais assim está nessa condição hoje de estar falando para a gente, que vivenciou isso recentemente e ainda está passando por esse processo, né? Sim. E então eu acredito que você possa contribuir muito com a gente hoje. Seja bem-vinda! Obrigada, eu sou a Lilinha, a Lilinha. É meu apelido, né? Meu nome é Lília Miranda, sou contadora, né? E recentemente eu passei por esse processo, né? Tem um ano e um mês, né? Que eu descobri o câncer na mama, né? Fiz minha primeira mamografia, então assim, é importante mesmo a gente falar disso. Porque foi minha primeira mamografia, fiz com 41 anos, a médica deu com 40 anos, mas acaba que eu não fiz o exame e fiz depois com 41 anos, né? E aí veio o diagnóstico na primeira. Então, assim, desde quando tem? Não sei, não sentia nada, eram microcalcificações, né? Só que era uma área extensa e merecia tratamento, né? E agora fez um ano que eu fiz a cirurgia, fiz a mastectomia bilateral. Foi numa mama só, né? Acaba que eu fiz nas duas mamas, por questão de início era estética, mas depois eu fiz exames, vi que eu tenho uma alteração genética que já me sugeririam, né, o fazer nas duas mamas. E comecei todo o processo, né? Hoje, né, dia 9 de outubro também era Outubro Rosa. Do ano passado eu tava, né, em São Paulo, no centro cirúrgico operando. E agora já faz um ano, né? É importante um mês de outubro, né, que eu acredito muito nessa questão da prevenção, porque por mais, igual você falou, que a gente saiba que existe, né, a doença, enfim, tudo isso, acaba que a gente vai sempre deixando aquilo dali para depois. Eu tinha muito medo de fazer mamografia, porque as pessoas falavam que doía muito, e aí eu falei, gente, aí quando eu fiz, eu falei, gente, não dói. Então, assim, acho que é um mês, assim, né, que é para ter essa prevenção, assim, né, como você trouxe ela, né, Dimara, pra gente falar, e também pra gente falar um pouquinho das emoções também, que estão ligadas a essas doenças, né? O estresse, várias coisas que vão trazendo isso para nossa vida, né? Isso. Exatamente. E o meu foi uma coisa super interessante, porque eu sou uma pessoa super ligada, né? Você tocou nas emoções, já tô falando. Mas quem são especialistas? Não, todas nós somos, né? Já nascemos assim. Mas é porque eu tenho para mim, né? O câncer na mama, eu acho, né, que ele vem para ensinar alguma coisa. Sim. Então, assim, se a gente não se cura, o corpo adoece, né? Então, a gente tem que se curar antes, né? Não foi o que aconteceu comigo, mas os médicos ficavam tentando
muito buscar isso no sentido, pô, eu sou uma pessoa que pratica esporte, que me alimento bem, e aí eles ficavam assim, mas da onde você vai ter, né? Eu lembro a primeira vez que eu fui no mastologista, ele ficava repetindo as mesmas perguntas o tempo todo, e eu ficava pensando, gente, aonde que ele quer que eu erre? Tipo assim, tipo interrogatório policial, ele vai me pegar de onde eu vou errar. Aí ele virou e falou assim pra mim, olha, desculpa eu ficar repetindo essas perguntas, mas é porque eu tô tentando pensar aqui na minha cabeça da onde surgiu um câncer em você. Então você vê, né, que não é. Existe a nossa saúde mental também. Sim. Né, A saúde mental é fundamental, né? A gente vem falando muito isso, principalmente da pandemia para cá, porque aumentaram muitos casos de questões mesmo, de problemas de depressão, de ansiedade e síndrome do pânico, ou seja, questões muito severas, inclusive, e suicídio, que é outra coisa também que as pessoas ainda têm uma certa dificuldade, né, para... Mês passado, inclusive, foi o mês do Setembro Amarelo, então também é um mês de consciência, de conscientização, assim como Outubro Rosa, mas o quanto que as pessoas agora começaram a observar a necessidade de se cuidar, de se olhar, né? Começando aí pela saúde mental e, lógico, carregando... Quando você está bem da tua mente, naturalmente que o seu corpo ele agradece, ele vai acompanhar aquilo que a tua mente está produzindo, né? Mas aí o que acontece? Muitas vezes você está com o corpo adoecido e você não sabe. E de onde vem esse corpo adoecido? Vem das emoções. E por isso que eu venho estudando tanto e percebo tanto quanto tem me ajudado a identificar diagnósticos. E não é diagnóstico só de doença, nos casos que eu atendo, mas da própria emoção, para que não se torne uma doença. Né? Porque quando o corpo adoece, todos os outros corpos, né? A gente fala de outros corpos, porque tem psíquico, tem o corpo emocional, tem o corpo espiritual, todos os outros corpos já adoeceram. Então é importante que a gente olhe para esses sintomas, que às vezes eles surgem com pequenos... são pequenas coisas que começam a manifestar no seu corpo. Pode ser uma alergia, pode ser uma dor de cabeça, pode ser um incômodo na mama, que as pessoas falam, não, tá só inchado. Porque eu tô no período... Muita gente fala isso, eu tô no período menstrual, é normal. Quando eu toco, fica dolorido. Mas não pense, não para, que pode sim ser um câncer, o início de um câncer, né? E de onde está vindo esse câncer? O que essa alma já está adoecida? Quando a gente fala alma, né? É porque esse corpo e toda essa carga já está adoecida. E como que ela chega nesse ponto de criar essas questões mesmo físicas, a ponto de... É a única forma, que eu sempre digo isso, é a única forma que a gente para realmente para olhar para a gente é quando esse manifesto acontece fisicamente. Quando a gente adoece, Quando a gente adoece. Porque fora isso, nós não temos o hábito, né? Eu falo isso porque eu também venho dessa mesma geração de pessoas que não... A gente estava falando isso aqui agora há pouco, de pessoas que não se cuidavam e não olhavam para a terapia como uma necessidade. E aí eu quero até que você complemente isso com a história aí da tua avó. Que o ano passado, né, eu fiquei mais religiosa, né, fiquei mais ligada à igreja, e aí com isso eu parei para pensar o seguinte, né, aquela questão do padre ali, né, eu acho assim, aí eu refleti com a minha avó, que ela era beata, né, e eu fiquei pensando, gente, as pessoas já faziam, né, a terapia delas era o padre, antigamente, elas iam no padre, elas confessavam com o padre, era a palavra do padre que dava aquele apoio, né, eu lembro que ela largava tudo em casa e saía correndo para a igreja para ouvir aquela palavra, né? Então você vê, o evangelho, a homilia, o próprio confessar com o padre, eu acho que já era ali a terapia de antigamente, né? Então, né, aquela coisa, né? Se você não tá nem na terapia, nem falando com o padre... Tá precisando rever. É muito importante também essa questão das emoções, né, Edmara? Porque quanto mais a gente reprime essas emoções, a gente não fala sobre elas, a gente não tem uma terapeuta. Porque, assim, terapeuta eu falo todos os profissionais, porque é diferente de você falar com um amigo, né? E o terapeuta, ele não tem um julgamento. Então, você também tá ali naquele ambiente seguro para você ser acolhedor. Então, assim, para você falar do que vem. Então, acho que é muito importante isso também para a gente liberar e também não reprimir isso e não gerar essas doenças, né? Sim.
Sim. Sim, claro que, né, a gente tem, às vezes, né, uma predisposição, enfim, vários hábitos, maus hábitos, né? Mas, assim, é importante a gente falar, né? A epigenética já fala sobre isso, sobre essa predisposição. Aí quando você fala, né, porque a gente, até então, a medicina trazia isso como, você tem uma probabilidade, você tem um dado genético familiar que você pode desenvolver um câncer. Pode, não quer dizer que você vai ter. Exatamente. Sim. Exatamente. Né? Eu fiz o exame genético, né? Eu tenho alteração genética, minha irmã fez também, e deu a mesma alteração genética, mas todos os médicos falam, né? Geneticista vira e fala, olha, não quer dizer que você vai desenvolver. Não quer dizer. Então vai muito do quê? Da tua mente. Da tua mente. Do quanto você está tranquilo com você mesmo, tanto que você tem um processo de autoconhecimento a ponto de reconhecer suas emoções e poder externalizá-las, né? Poder dividir com alguém que seja na terapia, ou com quem que você escolher desabafar ou resolver as suas questões, porque todos nós temos, né? Exatamente. Todos. O ano passado eu cheguei a passar por algumas dificuldades que eu mesma, tipo assim, às vezes num sofrimento, falei, gente, eu tenho que sair disso, senão eu vou ter câncer. Falei isso e tive o câncer. Quando você falou ali, que estava contando antes pra gente, né? Você já vê que aquilo você vai criando ali na nossa mente, né? E então, a gente atrai, né? A gente aprende isso na terapia, né? Tipo, tudo que a gente atrai também as coisas boas, né? Até minha avó já falava, né? Pensar coisa boa para atrair coisa boa. Sim, gente, sempre sabe. É uma crença boa, né? A gente tá falando disso, dessa questão de prevenção. Eu tinha uma crença péssima aqui. Tipo, eu paguei caro por isso. Porque eu tinha a crença de quem procura acha. Então eu fazia aquele exame ali que eu tinha que fazer mesmo, ginecológico, um hemograma e tudo certo, né? E aí, olha o que que deu. Tinha já uma pedra enorme e se eu tivesse visto, claro, né, que tudo não tem, mas se eu tivesse visto antes, poderia não ter dado tantas complicações. E aí eu já tirei essa pra mim, gente. A gente tem que achar, a gente tem que achar pra gente tratar. E eu ouvi isso também, né? Quando eu tava muito mal, assim, também, e uma pessoa falou pra mim, ela falou, minha filha, se existe a doença, existe a cura. Sim. E eu saí de lá e falei, é isso que até é piada. Mas é verdade. E a cura está dentro da gente. Sim. Que isso é o mais importante, né? Não, isso é mais importante. Quando a gente fala em terapias, e fala em padre, e fala em aconselhador, o que é? O nome que quiser dar, né? Tem gente que gosta de livros, e cada um procura um caminho. O fato é que tudo isso é válido, mas a cura acontece dentro de cada pessoa. Sim. A pessoa precisa querer, ela precisa entender o que é que está se passando ali, ela precisa ter coragem para enfrentar aquilo ali, porque a gente sabe que passar por um processo, não só de doença, até mesmo terapêutico, é desafiador. Sim. É preciso ter coragem para enfrentar, porque tem hora que você vai lidar com aspectos não muito legais, né? Então, você vai se deparar com questões suas da infância, né? Com traumas de infância, com emoções reprimidas, e normalmente, eu falei isso aqui até inclusive no último podcast sobre as emoções, tudo começa na infância. Tudo começa. Então, não é querer culpar os pais, né? Porque os pais são reflexos dos pais deles, que são os avós, que são reflexos dos bisavós. Então, assim, ninguém tem que culpar ninguém, ninguém tem que julgar ninguém, mas a gente não pode fingir que não aconteceu. É curar a criança ferida, né? Exato, é isso aí. Exatamente. Descobrir qual é essa criança ferida, né? Porque às vezes as pessoas até colocam a culpa, isso aí é a criança ferida e acha que tá tudo certo, né? Sim. Não, é você se curar, né, por dentro, né? A terapia, ela mudou, ela me mudou, né? Assim, meu 2023, né, não foi bom, mas o 2024, graças a Deus, tá maravilhoso. E a partir do momento que você decide, né, tudo acontece, tudo atrai, né? Você ser grato também, né? Até aprendi isso na minha terapia. Acorda já sendo grata, né? Começa agradecendo que tudo fica, seu dia fica maravilhoso, né? Tudo fica mais bonito, né? Mas você já olha pra ela, você já vê que ela tem uma energia como a luz, né? Eu acredito muito, assim, que eu também vivenciei muito isso, é a vontade de viver. E a autorresponsabilidade, né? Que é o que a gente sempre fala, traz muito isso na terapia. Terapia é autorresponsabilidade. E um processo de cura também é autorresponsabilidade, que é você olhar para aquilo e falar, não, o que eu tenho que fazer aqui para me curar? Então você buscou, foi fazendo tudo isso. E a terapia, ela dá uma luz, né? Sim, eu acredito. Ela vai te mostrando, porque o terapeuta, ele é o canal, né? Ele vai ter instrumentos para te levar para você olhar para partes
suas que talvez você não pare para olhar, né? Ou que talvez você nunca tenha pensado em olhar por aquela perspectiva. E ao passo que se tem um orientador, né, um condutor, ele vai te mostrando, olha, tem esse caminho, você já pensou por esse lado, você já pensou em fazer isso, o que você pode mudar em termos de até mesmo comportamento, seu comportamento com as pessoas, porque muitas vezes a gente tem o hábito de falar, aquela pessoa eu não vou muito com a cara dela, não, eu prefiro ficar distante, ela fica lá, eu fico aqui. E você entra num julgamento. E por quê? Quando você está julgando, quando você sente, não vou, eu prefiro ficar, eu prefiro me isolar, é parte sua que tem algo, que tem uma dorzinha ali que você não consegue lidar. Então isso é até um mecanismo de defesa. Você quer se afastar de algo que te incomoda. É quando a gente fala olhar para o espelho. E é isso. Sim. E quem não tem um espelho o tempo todo ali refletindo? Nossos filhos são espelho, nossos pais são os nossos espelhos, nossos irmãos, companheiros, ou seja, nós temos espelho o tempo todo. Então, se a gente pensar bem, nós vivemos no nosso dia a dia com as pessoas que nós mais amamos, com as pessoas que mais fazem parte da nossa história, né? E que são as que mais causam os nossos traumas, infelizmente. É isso aí, né? O convívio com as pessoas, né? E como que foi para você, assim, esse processo, sabe? Tipo, você teve apoio, né? Como que foi para você lidar com isso? Porque, assim, imagino que você toma um choque, assim, né? E aí, como que foi para você esse processo? Então, eu descobri, né? Veio lá o exame, né? Carcinoma, né? Você já meio que desconfirma, mesmo assim você joga ali no Google só para confirmar o que é, que não é. Mas aí eu fui, conversei com uma amiga minha que é médica, e aí todas as minhas amigas médicas, biópsia, e aí eu fui e fiz a biópsia. E aí veio o resultado, mas nem falei com a minha família, porque assim, eu não queria alarmar muito, sabe? Aquela coisa, nossa, e eles assim, já começarem a sofrer com uma coisa, então agir normalmente, né? E aí depois veio o resultado da biópsia, e eu falei com meu pai, né? Só contei pra ele, na verdade. Eu tava até no escritório numa reunião, aí veio o resultado, assim, eu falei, não vou nem abrir agora, porque dependendo da cara que eu vou fazer, vou sair daqui. Aí eu olhei no carro e tal, mas aí eu liguei pra ele e tal. E eu até pedi pra ele, olha, não fica contando para as pessoas, porque eu nunca fui uma pessoa de me vitimizar. Então eu não queria que me olhassem já com esse papel, ai, tadinha, tadinha. Não, se é para enfrentar, vamos enfrentar e vamos seguir em frente, né? Aí até na época eu falei pra ele, olha, não precisa sair por aí contando pra ninguém, mas ele ficou sofrendo, ele ficava assim, não, você precisa contar pros seus irmãos, você tem que contar. E aí acabou que depois eu contei pra todo mundo, né, mas aí ele também me olhava com uma carinha de pena, sabe, eu acho que pai, né, e aí eu falei assim pra ele, olha, eu não vou morrer. Eu falei que eu não vou morrer não, senão precisa me olhar com cara de enterro. Aí eu acho que ele percebeu, né, porque às vezes as pessoas... Inconsciente, inconscientemente. E aí tudo passou, né? E eu cheguei a pensar, né? Qual que é a minha lição, né? Naquele momento ali no carro, né? Pensei assim, meu Deus, o que eu ainda tenho para aprender esse ano? O que você quer me ensinar? Sabe? Então eu já peguei aquilo como sendo uma coisa que eu precisava me curar. Naquele momento eu já tinha essa consciência, não precisou de ninguém me falar assim, alguma coisa, isso aí, não precisei passar e descobrir isso só na terapia, né? Sim. Mas eu já até fazia terapia antes, né? Acaba que era uma terapia que eu não me identificava muito. Mas depois desse processo eu comecei com outra, assim, que foi maravilhoso, né? Igual você estava falando da energia, né? Que, você tem uma energia e tal. E eu comecei a perceber que às vezes eu encontro pessoas que estão precisando me encontrar. Eu comecei a perceber isso e é incrível, né? Que é igual assim, eu falei, gente, é igual outro dia eu fui, né? Fui no médico, ele falou assim, ele acabou que ele nem me deu a medicação, falou assim, volta semana que vem. Aí assim, ele precisa que eu volte ali, né? Ele quer conversar comigo. Sim. E eu gosto de sentar lá e conversa igual, sabe? Então, assim, as pessoas às vezes precisam te encontrar para você passar uma lição, né? E é incrível como que as pessoas vão se conectando e tudo, e a mensagem vai sendo passada, né? E a minha própria terapeuta, eu encontrei com ela sem querer na massagista pós-operatória. E aí, não sei porquê, não consigo me lembrar, né? Mas eu tava contando pra essa massagista, né? Que ela faz a reabilitação. Que não sei porquê, de onde começou o assunto, que eu contei pra ela que eu pulei de bungee jump.
Eu pulei de bungee jump e tal, não sei o quê. Aí eu falei, nem sei, achei uma coisa meio suicida, né? Que aquele negócio, você se joga, né? Eu falei, que coisa horrorosa, porque se abre, você cai, é uma coisa. Mas você se jogar, achei aquilo muito suicida, uma coisa horrorosa. Foi uma das piores experiências que eu tive. E aí, depois que aquele negócio sobe, ainda cai de novo, né? Nunca vivi, nem vou viver essa experiência. Nem vou viver. Mas daí eu falei isso com ela, ela falou assim, eu tenho uma terapeuta aqui que fala que quando a gente enfrenta nossos medos, né? A gente é uma pessoa antes, uma pessoa depois. Eu falei, eu tenho alguns marcos na minha vida, né? Que eu sou uma pessoa realmente antes, uma depois, mas esse não é um deles, né? Eu acho que não é um deles e tal. Mas enfim, acabou a sessão ali e ela falou assim, abri a porta da recepção, falou, quem tá aqui, terapeuta. E aí a gente já começou numa conexão, e aí tô até hoje com ela. E o que é legal, né? Ela é uma terapeuta quântica, né? Ela trabalha esse negócio da energia, que é uma questão que a gente se cura, né? Não é aquela terapia que você fica 10 anos nela, né? Eu falei com a Dimara, né? Nada contra os psicólogos, gente. A mãe é psicóloga, mas eu fiz uma sessão com a Dimara, porque eu fiz primeiro o curso de Theta Healing, o DNA básico, antes de fazer uma sessão, né? Aí, quando eu fui fazer aquela sessão lá na casa da esquina, e era sobre rejeição, né? E aí eu falei, gente, não tô acreditando que eu perdi 20 anos, 20 anos fazendo terapia pra poder vir aqui fazer uma sessão e resolver meu problema. Não foi? Mas é incrível, porque eu conheci as técnicas energéticas quânticas, inclusive antes eu me defini como terapeuta quântica. Na minha carteirinha da Abrat está inclusive terapeuta quântica. Quando você está falando, terapeuta quântica, energética quântica, nós estamos tudo na mesma energia. Na mesma energia, exatamente. E eu descobri isso em 2012, fazendo uma terapia que não era para mim. Eu achava que não, né? Eu achava que não era eu que precisava daquela terapia. Eu estava fazendo por intermédio para eu buscar algum apoio, para eu poder ajudar uma pessoa da minha família. E acabou que eu fui percebendo que quem precisava de ajuda era eu. Entendeu? Não era. Eu achava que eu que precisava ajudar, não, eu que precisava de ajuda. Só que muitas vezes a gente não se dá conta disso. A gente vai procurando, o que eu posso fazer para facilitar aqui, para melhorar aqui. E aí, quando você você caiu na rede, e ali eu fui fisgada. E ali, quando eu fui fisgada, eu comecei a fazer meu processo. A princípio, ela era uma psicoterapeuta, mas que tinha todo esse olhar quântico, que ela já tinha essa e era ainda muito cedo, não se falava muito disso. Inclusive o Theta Healing chegou no Brasil em 2011, isso foi em 2011 que ela foi fazer o primeiro curso no Rio. Não se falava sobre isso. Então, assim, foi tudo muito novo. E foi a mesma sensação que eu tive com a ele tá falando. Comecei aí numa sessão, 2 sessões, falei, gente, como assim que essas coisas resolvem assim rápido? Como que acontece mágica, isso? Milagre. Isso é incrível, é incrível. Como assim? E aí, quando você percebe que tudo é energia, que no universo que nós estamos aqui agora, nós somos todos nesse meio, nessa teia, né, que a gente fala, de emaranhado energético, nós estamos todos conectados. Aí quando você falou, as pessoas agora me acham, as pessoas começam a se conectar comigo, é porque você está vivendo isso, é a sua realidade, é o seu universo hoje. Então todas as pessoas que estão vivendo coisas semelhantes com você, como você, vão ser atraídas por você e consequentemente você também. Você vai sendo atraída por essa malha de energia que tem assuntos semelhantes com o que você está vivendo, inclusive com dores que você já passou e ainda está no seu processo de cura, e você vai atrair pessoas com essa mesma condição. E vai ter uma palavra de apoio para elas, que às vezes para você é uma coisa que você vai falar, mas que para a pessoa faz muita diferença. Às vezes teve uma moça que eu atendi lá na Estação São Pedro, do Cura Teta, há 6 anos atrás, ela foi falar comigo, ela falou exatamente o que eu falei para ela. Falei, gente, então, tipo assim, era uma coisa que eu falei, gente, como assim, né? E ela lembrava daquilo. Então, às vezes, coisas que você vai falar, igual você falou desse médico, às vezes uma pessoa que você vai olhar assim sei lá, até esperando o médico mesmo, é alguém que precisa da sua força, da sua energia, do seu brilho que você passou. E às vezes depois você vai dando conta disso, né? Você já deu conta, né? Não, eu já dei. Seu processo de superação. E é muito legal também outras coisas também, né? Às vezes quando eu também não quero que aconteça, não acontece, né?
eu não quero ir. Não vai acontecer, Uhum. né? É muito engraçado isso, né? Tipo, interessante, é o universo, né? Isso que você é falou. interessante você falar isso, porque eu me lembro que você comentou agora aqui recentemente sobre você não fazer a Aqui, meu. químio. Ah, é verdade. Que você escolheu não fazer aqui. No mundo quântico, a gente fala escolher, né? A gente fala, eu quero ou não quero. Não, a gente escolhe. Porque quando você cria a sua realidade, você escolhe. É, e quando eu escolhi, aí até minha terapeuta É. falou assim: ah, que bom, né? Não bastava eu falar. Não bastava eu... É isso aí. Ela mesma falou assim: ah, graças a Deus. Mas então, por que isso acontece? Por que você se deu conta disso? Porque você está mais conectada com você, porque você está se percebendo mais neste universo, porque você está deixando a sua energia, a sua conexão, né? A sua intuição, ela fica mais aflorada, então você fica mais conectada. E muito mais importante que tudo isso, você ouvir o seu corpo. Isso é fundamental, porque o corpo é sábio. O corpo é ele que carrega as informações. Então, uma vez que você escuta o seu corpo falou para você: não precisa de químio, nós já estamos curados. E ponto. Não Exatamente. duvide, porque é isso. Aquela fase também que você passou no seu acidente, que você falou, não, eu vou me curar, em tanto tempo eu vou estar andando, e antes do seu aniversário, não foi... Gente, Edmara já tava com a cabelo, depois já tava sem, já tava andando, Exatamente. e foi assim, Foi. antes do que você tinha falado, Sim. que você tinha escolhido para Eu você. escolhi. Eu Escolheu. escolhi. E eu fazia teta todos os dias em mim. Todos os dias. Que eu falei, não, ok, aconteceu. Você não tem como, né, chorar o leite derramado. Mas o que a gente pode fazer então para mudar agora, a partir de então? Exatamente. Né, o que restou aqui tem conserto. Então vamos consertar o que dá para consertar. Até hoje eu estou num processo também, né? Vamos fazer 4 anos agora em novembro. Nossa, já tem 4 4 anos. anos. Eu ainda vivo um processo de recuperação, né? E a última consulta que eu fui no fisioterapeuta, osteopata, e ele falou assim, olha, está praticamente zerado. Eu falei, não, mas eu ainda não sinto que está totalmente zerado. Ele falou assim, falta pouca coisa. Eu falei, pois então, mas eu estou atrás do pouca coisa, porque eu quero o 100%. Eu não me conformo que não chegou no 100%. Eu prefiro ir atrás do 100%, porque qual a minha mente? O que passou na minha cabeça? Se hoje eu estou com 61 anos e eu estou tendo condições ainda de fazer tudo que eu faço spinning, faço atividade física todos os dias, procuro cuidar muito da minha saúde mental, até porque já é um processo que eu venho de autoconhecimento de muito tempo, e não quer dizer que eu não tenha problema não, tá? Nem vivendo tudo isso, não fico livre de problemas. Não. Continuo tendo as mesmas coisas, um monte de fichinha que cai toda hora, um monte de coisinha que a gente percebe que tem que trabalhar. Terapeuta precisa se trabalhar, do mesmo jeito que qualquer ser humano. E aí, o que eu percebi? Eu falei, gente, eu com 80 anos, como que eu quero estar com 80 anos? Eu tenho que estar andando. Sim. Eu tenho que estar sentando e levantando sozinha. Eu tenho que me deslocar sozinha, ir até um carro, pegar um carro, subir uma escada, descer uma escada. Então, hoje eu tenho condição de fazer isso, mas será que com 80 anos eu vou ter condições de fazer spinning igual eu faço e pegar peso igual eu pego na academia hoje? Porque hoje eu tenho essa condição, mas não sei com 80, 90 se vai estar da mesma forma. Lógico, o corpo ele vai ter também outras necessidades, né? E aí eu falei, não, eu tenho pelo menos que andar. Andar, sentar, levantar. Eu não estou querendo demais. Eu quero o mínimo. Para não estar... Não é? Eu quero o mínimo, mas é isso. Então eu estou lutando pelo 100%. E eu acho que é isso, quando qualquer uma de nós, né, cada uma de nós aqui tem as nossas experiências. Você agora recentemente passou, você também há 1 ano, eu já estou há 4 anos, mas é aquilo, a gente não desiste, né? Nós estamos sempre procurando. Então, quando você falou da gratidão, é isso, é acordar todo dia e agradecer. Cara, que bom que eu estou tendo saúde, que eu posso levantar todos os dias, que eu posso me alimentar, que eu posso me exercitar, né? Que eu posso fazer tudo o que eu estou fazendo hoje ainda. Nossa, tomar banho, né? Eu fiquei 7 dias, eu fiquei 17 dias internado, fiquei 7 dias no CTI. Tive que botar aquele acesso aqui. Eu tinha muito medo de tomar. Eu já não tomava banho, porque lá não tem como, né? Tipo, ainda era aquele negócio, eu falava, gente, como assim? Você fica naquele estado que a gente falou, né? Dependendo dos outros, ali Sim. contando.
mas é uma vontade tão grande, assim, de viver, né, e tipo, de ser grata. E aí a gente fala de gratidão e às vezes parece que é bobeira. Não, é gratidão mesmo, real, real de estar aqui comendo meu chocolate, né, com vocês. E assim, eu comecei a dar esse valor, tipo assim, eu encontro as pessoas hoje em dia, eu fico tão feliz. Sim. Eu falo, nossa, que bom que eu te encontrei, não, porque assim, gente, você não sabe também isso, né? Então, assim, a gente tem que ir fazer boas escolhas, né? Sim, escolher essa questão do exercício, da saúde mental. Sim. Da alimentação. Não tem muito para onde correr. Tem aquela série, não sei se vocês já viram, que chama Blue Zones, acho que é isso que é no Netflix, que ele mostra as áreas azuis onde as pessoas vivem mais de 100 anos. Vocês já viram? Não, gente, é muito legal. As mulheres vivem mais, os homens vivem menos, mas a maioria vive mais de 100 anos. E aí tem a questão de morar perto dos familiares, da alimentação, de você comer até não se empanturrar, de tomar vinho. Achei maravilhoso. Mas é muito legal essa série. Depois, assim, e mostra justamente isso dessa alimentação e da cabeça, né? Sim. Da saúde Agora, mental. as mulheres, elas se cuidam mais, né? Ou não? Na Sim, terapia. Sim, muito né? mais. O homem é mais preconceituoso com as isso. mulheres levam os homens. As mulheres levam os homens. As mulheres levam os homens. Aí quando os homens, eles percebem que é possível mudar, porque eles são mais fechados, mais, né, retraídos, mas existe acesso, né, de qualquer forma, é possível acessá-los também com ferramentas, né, quânticas, para que eles possam também ir se abrindo e a gente ir trabalhando, porque o homem ele tem essa resistência, que é natural. Mas a mulher traz e eles recebem muito bem. Eu percebi comigo que nos meus atendimentos o homem vem muito por questão profissional. Sim. E aí vem em barras, né? Porque barras não precisa ficar falando, né? Barras vai resolvendo ali, né? Tipo, você vai ali trabalhando. O Theta Healing já é mais profundo. Sim. Então, às vezes, eles ficam mais desconfortáveis. Sim. E aí, quando não tem que falar muito, eles já ficam mais felizes. E aí, como eles veem o resultado, aí depois eles querem falar. Porque se tá funcionando sem falar, aí eles começam a falar. Essa, assim, foi uma percepção que eu tive, assim. Mas eles são ótimos para serem trabalhados. Já fiquei sabendo, né? Que é super rápido, né? Muito rápido, muito rápido. A mulher realmente ela é complicada. Infelizmente, eu sou desse universo, mas a gente complica bem a situação. O homem ele é mais prático, sabe? O que eu tenho que fazer então? Para onde que eu tenho que ir? Entendeu? O homem é prático. A mulher fica no mimimi. Você tocou num ponto aí que é a questão do... Né, da minha decisão, né, da químio, né, igual eu tava contando, né, eu acordei já tinha marcado a químio, né, e acordei com o estalo assim, não vou fazer, aqueles dados lá que eles têm são estatísticos, não vou fazer a químio, pronto, acabou. E aí eu lembro, né, que eu tenho aqui uma fisioterapeuta oncológica, né, que é excelente. E aí ela ficava assim, todas as coisas que eu ia decidindo, ela ficava assim, não, mas peraí, mas não é você que decide. Como assim? E ela foi uma das incentivadoras, você precisa falar. Eu não tenho ninguém aqui igual a você. Você já chega decidida, se é isso, é positiva. Você deveria levar essa palavra para todo mundo, porque não tem outras pessoas. Ela falou que geralmente as pessoas chegam lá muito cabisbaixa, né? Ela falou assim, olha, você chega aqui numa positividade... E pronto, né? Até outro dia eu tava conversando com uma pessoa também que já tá com metástase, e ele virou e falou assim, olha, não, que a gente tá curado. Eu falei assim, não, eu tenho certeza que eu tô curada. Aí ele falou assim, não vou falar assim que tá curado, porque a gente ainda pensa nisso. Eu falei, não, eu não penso. Eu não penso nisso. Eu não penso. Eu tomo remédio todo dia, apita meu celular pra eu tomar remédio, né? Vou tomar medicação por 5 anos, mas aquilo eu tomo, mas sei que eu tomo por causa daquilo, mas não fico pensando naquilo. Então como se fosse um outro remédio e, tipo, não associa aquela coisa que você viveu. Mas é muito isso, né? Porque cada vez, é igual quando a gente remete, volta na dor, né? Ou conta as coisas, ou tudo isso, você revive a emoção, né? Sim. Mas o quanto, isso foi um ponto interessante você ter tocado nisso. Porque acaba que a gente trabalha muito em trauma, né? Quando você vai trabalhando com essas ferramentas terapêuticas, você acaba acessando traumas, né? E aí, muitas pessoas têm medo exatamente disso, porque, não, eu vou acessar um trauma, mas eu vou reviver a mesma dor? Não, porque você tem mecanismos para você, quando você falou, a terapia te acolhe, a terapia tem meios para chegar no ponto que você precisa. É tipo
você vai tomar uma injeção. Você fala com criança. A criança já sabe como é injeção. Mas você começa a brincar, dá um brinquedinho, dá um chocolatinho, pega no braço, sacode o braço, deu a injeção. Ele não viu a injeção. Oh, mas, gente, eu adorei aquela tia que fez isso, me distraiu e deu a injeção. Então é tipo isso, né? Então você tem caminhos para você acessar esse trauma sem que a pessoa sinta esse sofrimento novamente. E é incrível, eu falo isso porque eu já vivi, já fiz várias experiências comigo e com pessoas. Quando você acessa e se liberta disso, É maravilhoso. gente, não tem preço. Ressignifica, né? Não tem preço. Você sair de um lugar, é exatamente isso. Você sai de um buraco negro e encontra a luz. É isso. E ainda tem pessoas que ficam tentando evitar, ou, ai, não, tenho medo, ai, não quero isso. Não é pra mim. Não é pra mim, exato. Minha mulher, que meu marido que precisa, minha mulher que precisa. Todo mundo meu precisa, filho né? que precisa, todo mundo. Leva meu cachorro. Mas a pessoa não. E é incrível, assim, né? Porque é igual assim, na minha terapia a gente trabalha, né? Ela pergunta de uma semana para outra, o que mudou? E muda. Quando a gente acessa, né? É maravilhoso isso, porque muda. É incrível, né? Não, agora aconteceu isso, agora eu sou isso. E assim, eu também achei muito interessante, às vezes até de questão de amizades, assim, de um ciclo social, que às vezes você encontra com ele, você fica assim, gente, eu não pertenço mais a ele. É raro, mas acontece com muita frequência. Não, na verdade, você começa a perceber, gente, eu era assim, igual a ela. Exatamente. Eu era assim. Exatamente. Nossa, como é que eu era assim? Você pensa assim, nossa, mas eu era assim. Mas era. Você consegue se enxergar naquela pessoa que você já foi aquilo, você até agradece mais uma vez, né? Exatamente. Graças a Deus não faço mais parte disso. Graças a Deus, né? Eu fui lá e procurei e me curei, né? Sim. Isso é muito comum. E isso também é outra questão que muitas pessoas têm medo de fazer terapia por isso. Nossa, mas se eu mudar, como é que vai ser? Vou perder meu marido, vou perder a esposa, vou perder a família, vou perder os filhos. A pessoa acha que ela vai viver isolada né? E não vai ter mais amigos, não vai ter mais. Vai haver uma seleção. É diferente. E chegam outras pessoas, né? Sim, chegam que estão conectadas com você. Sim, e eu chego até a falar, né? Até eu falei com uma amiga minha, ela fica só me chamando de adulta agora, que eu falei, gente, eu acho que eu virei adulta. Eu acho que eu virei adulta com 41 anos, 42, que eu fui virar adulta. Mas agora, sabe, eu tenho uma outra maturidade. E assim, eu acho incrível isso. É libertador, na verdade. É libertador. Mas a gente vai mudando. Você começa até a respeitar mais o outro, né? Sim, é porque sem julgamento, né? Sem julgamento. A pessoa, ela tá ali e tá pessoas, tudo né? bem, ela é daquele jeito, mas a gente escolhe Sim. ou ficar mais sozinha, ou trocar de assuntos, de outras coisas. Eu já até cheguei a brincar com a minha terapeuta, porque eu falei assim, nossa, agora eu sou uma pessoa sem graça, porque às vezes agora eu não dou nem minha opinião. Mas você respeita tanto o outro que você não fala mais nada. Eu falei, gente, eu tô ficando sem opinião. Mas fala, tipo, né, igual Barros. Meu interessante ponto de vista, eu sempre... É engraçado que a Ana Carla, minha amiga, ela é zero dessas coisas, assim, né? E aí, quando a gente tava fazendo um evento lá juntas, e eu falava, amiga, eu vou te trazer uma consciência. Aí ela falava. Eu, amiga, respira. Vou te trazer uma consciência. Aí eu falava de uma outra forma. Aí ela, amiga. Aí eu falei, tá. Aí eu sempre falo isso. Esse é o meu ponto de vista. Eu vou te trazer uma consciência. Aí, tipo, você traz pra pessoa. Mas foi engraçado, porque, tipo, era um exercício. Ela até começou a fazer terapia. Que bom, que bom. Ela começou já a ver um outro lado. Mas porque é diferente mesmo, entendeu? E às vezes, quando você traz uma consciência pra pessoa, traz um outro lado. Porque não existe realmente o certo e errado, né? Não. É o 9 e o 6. Não existe certo e errado, não existe o bom e mal. O Axis fala muito nisso. E é você ir desconstruindo. O Axis, ele tem essa capacidade de desconstruir. Não existe ponto de vista, não existe o certo e errado, essas considerações. Você tem um, eu tenho outro. Então, quando você vai desconstruindo isso, a sua não é melhor do que a minha não é melhor do que a sua, e a gente sai desse julgamento e a gente contribui também, mas eu sinto isso, mas eu ainda vivo, porque às vezes você veja, você nesse movimento que você está fazendo em um ano, olha o quanto que você já percebeu que você mudou. Sim. Em um ano, né? Você imagina isso daqui 10 anos. E aí você fica, gente, onde que eu vou estar vivendo? Como que eu vou estar vivendo? E aí você vai... Às vezes a gente fala assim, né? Que a gente fica muito
achando que a gente vai ser demais também, porque a gente começa a pensar, já que eu penso, eu crio, é a minha realidade, então você começa a viajar, viajar. É. Mas não pensa você que não precisa viajar, não. É para viajar mesmo, entendeu? E começar a se ver daqui 5 anos, daqui 1 ano, daqui 10 anos, você e sua família, você no seu profissional, você na sua. Como que você quer se ver? E não é papo de coach ou papo de, sabe, que fala, faz uma meta daqui 5. Não é isso. Mas é o quanto você está criando um movimento para que isso aconteça. Mas Fato. eu acho que a gente não precisa nem ir tão longe, sabia? Eu acho não, eu acredito. É. Que a gente não precisa ir tão longe, porque, por exemplo, o que eu percebo, né? Tipo, na prática, assim, coisas que antes eu desejava muito e que demorava, sei lá, 1 ano, não sei o que, agora acontece em 3 meses. Sim. Ou às vezes então, tipo assim, é muito rápido, sabe? Muito tipo rápido. assim, na hora que, igual falou, do podcast apareceu isso, apareceu aquilo. E aí as coisas vão acontecer, na hora que você vê, você já fez, já foi aquilo, você já tá pensando em outra coisa, né? E às vezes também você quer muito uma coisa, aquilo não acontece. Porque aquilo não faz parte mais do seu universo. Não é para você. Igual você está percebendo o seu ciclo de amizade. Você vê que fala, gente, mas eu queria tanto isso. Não faz sentido mais. Né, você começa a se conectar, às vezes uma viagem, um negócio, você começa a ver que as pessoas, você já não faz parte daquilo ali. Sim, né? Você já pertence a outro universo, né? Posso falar assim, nem sei. É uma outra consciência, É consciência. Né? Na verdade, é uma outra consciência. Porque as pessoas, elas continuam ali do mesmo jeito, né? É. Até que elas mudem, elas queiram mudar, né? E isso tem muito câncer de mama, né? A pessoa, quando tem a reincitiva, né? Eu tenho pra mim que a pessoa não se curou, né? E aí ele voltou. Sim. E aí eu vejo até a pessoa que teve a reincitiva, até pergunta, agora, né, que eu tenho mais esse lado, assim, né, procurando saber. E aí eu pergunto, e aí? Você faz terapia? Você faz uma coisa? Não, a pessoa não fez nada. Então, Exatamente. assim, ela ainda não pegou aquela lição, né? Até outro dia eu perguntei no Instagram pra uma conhecida minha, que ela mandou assim, a última químio. Aí eu perguntei, e aí? O que tá acontecendo? Não, eu tô com câncer aqui. Aí eu mandei e falei, e aí? Você já pegou a sua lição? Aí ela nem me respondeu, já vi que não pegou. Que ainda não. Ainda não pegou. E aí eu costumo falar, né? Você já agradeceu? Porque assim, eu agradeci o câncer. Porque o câncer, ele me ajudou muito. Ele assim, te abriu. Ele me abriu. Abriu sua mente. Ele abriu minha seu mente. coração, tipo assim, né? os meus ensinamentos que eu tive, sabe? A pessoa que eu me tornei. Então, eu agradeço o câncer mesmo, né? Eu até cheguei a perguntar para esse outro, né? Que fiquei amiga, né? E aí eu perguntei, poxa, e aí, você já agradeceu o câncer? Ele falou, não, eu ainda tenho raiva. E aí, quando você tem raiva, você está alimentando, né? Aquela célulazinha da doença. Você está com a célulazinha da doença. E que vai crescendo. Que vai ali, crescendo. Né? Vai se desenvolvendo ali. Assim como a célulazinha do câncer, né? Que é uma mágoa. É uma mágoa que você vai carregando por anos, por anos. E aí você vai dizer assim, mas por que isso aconteceu com 40 anos? Mas essa mágoa está aí há quanto tempo? Igual você falou, nem sei quando foi que aconteceu. Sim, mas há quanto tempo você guarda aí, tem um processo de mágoa, e que você vem carregando, sem tratar, sem olhar. Sim. E coisas inconscientes também, né? Sim. Porque às vezes a gente conta muita história pra gente, né? Pra nossa mente, o tempo todo. Ele já podia estar lá um tempo, né? Mas me falam que, na verdade, ele aconteceu a hora que tinha que acontecer, né? Sim. Mas é na hora que deu o gatilho, que foi o gatilho que você sentiu, que foi onde você falou, eu senti um vazio, uma dor tão profunda, a ponto de eu vou ficar doente. Né? Então aquele foi o gatilho. Mas aí que eu te digo, este foi o gatilho, esse não foi a causa. Foi só o gatilho que trouxe para você à tona. E aí quando você entra nas terapias, você vai buscar a causa. Onde está a causa, então? E aí você vai fazendo um processo de investigação. E naturalmente vai chegar aonde? Lá na infância. E aí você vai ver todo o seu processo. Como que foi sua relação com a sua mãe, sua relação com seu pai, você na sua família, como é que você se sentia? Sentia pertencente, não pertencente, sentia amada ou não amada, era desejada, era querida, sentia importante ou menos importante, qual o seu valor, qual a sua percepção dentro desse núcleo familiar. E aí você vai perguntando, a pessoa vai trazendo, né, aquelas respostas e você vai abrindo, né, aquele universo e mostrando, e vai pontuando. E aí a pessoa vai entendendo.
Fechou. Não, ele tá perguntando se eu quero café. Sou muito bem tratada aqui, gente. Mas aí as pessoas vão. Aí a pessoa vai entendendo onde é que pode estar aquela questão, onde pode estar o cerne, né, da questão ali, que é o foco de onde tudo começou. E aí, conforme você vai tratando, que você vai trazendo à tona, que você vai liberando crenças, que você vai liberando mágoas, raivas, ressentimentos. No Teta Healing a gente fala dos 5 R's, que é ressentimento, raiva, remorso, rancor e ranço. O ranço é aquilo que já está no finalzinho, quando já está tudo já foi eliminado, fica um rançozinho, entendeu? Então, quando você libera esses R's, gente, é uma paz. É uma tranquilidade. Paz. E é procurar, né, assim, a terapia antes de ficar doente, né? Sim, antes que você adoeça, né? Não é achar que você não precisa, né? Todo mundo precisa, Mas né? então, aí aqui fica uma sugestão. O mês de outubro é o Outubro Rosa, que é de prevenção dos exames físicos, né? Em relação ao câncer, mas que tem, então, uma prevenção em relação à questão mental. E emocional, porque não adianta você usar o outubro só como uma consciência de que você precisa olhar para o seu corpo, fazer os seus exames de rotina, tipo mamografia e tudo isso, se você não está cuidando das suas emoções, se você não está cuidando da tua mente. Você está só replicando aqueles exames ali continuamente, a cada ano, e aí? Em algum momento vai surgir alguma coisa. Pode ser um câncer de mama, pode ser qualquer outra doença. Né? Doença aí é o que não falta. Então, acho que também a questão da saúde mental, acho que é importante a gente trazer que as pessoas acham que é uma vez também, né? Ou tipo assim, não, eu vou na terapia, eu vou um dia lá e vou resolver minha vida. Não, não é. É igual escovar dente, é igual tomar banho. Sim. Porque a gente tá aqui bem e tal, às vezes você encontra com uma pessoa e aí a pessoa pega a energia da pessoa, você desalinhou ali seu chakra, você perdeu ali, você desgastou sua energia um pouco, fez um buraquinho na sua aura. É maravilhoso falar isso, porque até eu tô falando aqui disso, mas não quer dizer que eu tenho meus altos e baixos, né? Sim. Exatamente. Já tô aqui falando com certeza. É tudo maravilhoso, mas assim, todo mundo tem seus altos e baixos, é igual você falou, pode ter acontecimentos que, né, que te leva de novo a desestabilizar. Entendi que você quer chorar, chora, libera aquilo tudo de você, mas é importante você querer estar de volta, né? E aí você vai, libera suas emoções e volta. E muitas vezes a terapia, né, ela tá ali para poder te dar esse suporte. Você aprende a se conhecer e aprende até uns exercícios para te colocar de volta no lugar. Sim. Respirar já é ótimo. Esse é o autoconhecimento. Respirar já é maravilhoso. Ela acaba servindo como autoconhecimento, porque você vai aprendendo com a terapia como é se perceber. Hoje eu não estou me sentindo muito legal, mas o que aconteceu? Mas eu passei por algum desafio, ou eu encontrei com alguém, ou eu me aborreci com alguma coisa, você começa a se dar conta. Tem pessoas que você encontra, parece que é para te desestabilizar, né? Que horror, né? Não é teste. É teste. É teste. E às vezes eu também comecei a falar umas coisas, porque é igual quando aprendi uns exercícios, né? E quando eu não sei da onde que vem, né? Tipo, você acorda daquele jeito, aí eu já começo. Às vezes eu sempre faço uma atividade física de manhã e às vezes eu tô correndo, tô lá assim, tipo, te amo, te perdoo, sabe? Sinto muito, agradeço. Te amo, sou grata, obrigada, Senhor. Tô aqui, graças a Deus, levantei, que oportunidade. Toma um banho, faz as suas orações. Tomar um banho também, né? Imaginar que você tá limpando ali toda aquela energia que foi do seu dia ali. Mas tem umas pessoas que vêm teste mesmo, aí você respira, faz cara de paisagem. Tá tudo bem. A gente ia ficar aqui umas 5 horas falando, né? Já adorei aqui, né? Eu queria que a gente fizesse umas considerações finais, né? Quem quer falar aqui primeiro, para trazer um pouquinho dessa importância desse bate-papo, que eu acredito que foi muito válido para a gente ter essa percepção também do dia bom, do dia ruim, da prevenção, da doença, da terapia, né? Então, quero agradecer pelo convite, por estar aqui hoje participando. Para mim foi uma honra sempre estar com você, conversar um pouquinho também e aprender, né? Também, né? E trazer também essa energia boa para mim também. Queria que você fizesse suas considerações finais.
Tá, eu também queria agradecer aí o convite, né? Se eu puder alertar e apoiar outras pessoas, né? Eu até costumo falar com meus médicos, pode dar meu telefone para quem quiser, porque um monte de gente às vezes me manda mensagem, posso te dar seu telefone? Pode, gente, pode dar meu telefone para quem quiser pode falar comigo, né? Tô aí, né? Se eu puder alertar e apoiar as pessoas, é essa mensagem que eu quero passar. E também queria, assim, eu acho que fica muito a mensagem pra gente se curar antes que o corpo adoeça, né? Eu acho, assim, essa mensagem que eu queria muito passar para as pessoas, cure-se antes que o seu corpo adoeça. Muito bom. Pegando seu gancho, então, não tem como não falar em autoconhecimento se não falar cure-se, né? Porque para você se curar, você precisa se autoconhecer. Não existe outro caminho. Pode ser doloroso, pode ser desafiador, pode ser muitas vezes você até se cansa, né, de viver. Gente, mas eu vou viver igual você falou, as pessoas vão um dia, 2 dias e acham que já é o suficiente. Às vezes a pessoa fica realmente já de saco cheio. E ok, né? Ela para na hora que ela acha que deve parar. Mas autoconhecimento é um processo contínuo. Isso até o último dia da nossa existência aqui, nós vamos estar vivendo e aprendendo alguma coisa, sempre. Então, assim, os processos vêm para a gente de aprendizado, e o que eu posso deixar aqui é que a gente possa aprender no amor, em vez de aprender na dor. Foi até que minha terapeuta, foi uma das coisas que eu aprendi, né? Nem vou finalizar, né? Aprender a ter amorosidade comigo, né? Sim. E às vezes eu fico pensando nisso, não, peraí. Eu posso falar não, né? Que às vezes, sim, querer abraçar o mundo. Aí eu comecei a enxergar várias coisas, tipo, não dou conta. E ela fala, ó, não dar conta é ter amorosidade com você, né? Você não precisa dar conta de tudo. Isso é verdade. E para fechar, gente, pegando esse gancho do amor, né? O amor salva e o autoconhecimento é um caminho sem volta e sem fim. Então, muito obrigada pela sua companhia. Até o próximo podcast aqui no canal da Dimara Mão de Lótus.